E agora sim, é o momento de a gente poder determinar o nosso orçamento. Então, determinar o orçamento pode parecer um processo simples, só de somar todos os valores ali, mas lembra que, assim como nós fizemos lá no cronograma, aqui você precisa reconciliar os principais fatores. Então, eu preciso reconciliar as necessidades de recursos que eu tenho, eu preciso definir quais vão ser os próximos passos, eu preciso salvar a linha de base dos custos. Mas antes de salvar a linha de base dos custos, eu preciso ter um cuidado muito grande com de onde vieram todas aquelas informações, com uma análise de cenários também. Então, considerar quais vão ser os cenários, considerar aquele fluxo de desembolsos, né, seu fluxo de caixa, considerar a curva S do projeto, considerar os limites de financiamento. Então, pode ser algo importante aqui para o seu projeto também. Considerar os tipos de dinheiro, quanto eu tenho para material permanente, material de consumo e por aí vai, cada uma das coisas aqui do meu projeto. Então, a gente vai avaliar tudo isso aqui antes de podermos salvar a linha de base do nosso projeto. Vamos dar uma olhada qual é o objetivo deste processo, então. Determinar o orçamento do projeto é o nosso processo responsável pela agregação dos custos estimados aqui nas atividades individuais, nos pacotes de trabalho, para daí a gente ter contas de controle e poder somar o nosso orçamento todo lá em cima. Ele inclui todo o orçamento autorizado, mas exclui as reservas de gerenciamento. As reservas de gerenciamento aqui estão fora do orçamento, porque elas estão sob o controle do sponsor. Reservas de gerenciamento, muita atenção para isso. A reserva de contingência para os riscos faz parte da linha de base aqui. Então, orçamento do projeto, documentos, recursos financeiros autorizados, e ele serve de base para medição. E aqui está incluso as contingências para os riscos, ok? Então, reservas de contingência, eu vou falar delas mais à frente, para os riscos estão inclusos. O que não faz parte, o que não faz parte é a reserva gerencial. A gente tem um gráfico mais à frente nos slides onde vai ficar evidente isso para você. Vamos lá. Então, quais são as entradas, ferramentas e técnicas? Nessa altura do campeonato, a gente tem plano de gerenciamento do projeto, nossos documentos, e o que é interessante aqui é que você vai adicionar os documentos de negócio que vinha lá da frente, lá de antes do TAP, né? Business Case, o plano de benefícios, e acordos ou contratos já celebrados no 12.2. Então, enquanto a gente estava fazendo as estimativas, eu falei para você que você até poderia considerar propostas de fornecedores se estivessem disponíveis, lembra? Mas não necessariamente você já fez a contratação. Aqui, na hora de fechar o orçamento final, determinar o orçamento final, você já deve ter feito boa parte das suas aquisições, então já saem os acordos, os contratos de aquisições do 12.2, que é o nosso processo de gerenciar as aquisições, conduzir as aquisições, ok? Fatores ambientais da empresa e os nossos ativos de processos organizacionais. O que a gente vai ter de ferramenta técnica, né? Opinião especializada, que já dominamos bem, a agregação dos custos, que nada mais é do que somar tudo para poder sair com os custos por pacote, por data, por tarefa, por período, pelo projeto como um todo. Analisar todos os dados que nós recebemos anteriormente, especialmente o que veio lá do 7.2. Revisar as informações históricas, porque muitas vezes a gente está colocando aqui, vai custar R$10, mas poxa, a gente nunca gastou R$10 para pintar. Sempre fica mais de 100. Como é que você está colocando esse valor? A reconciliação de limites de recurso financeiro, e pode ser um limite total, então o projeto ficou 1,5 milhão. A gente só tem 1.249.000 para gastar. Como é que a gente vai reconciliar isso? Eu posso cortar um pedaço do escopo, posso usar material mais barato, posso ver algumas substituições, cenários e também posso ter uma reconciliação devido ao gasto mensal, ao desembolso mensal. Tudo bem, posso gastar 1,5 milhão, mas não posso gastar tudo uma vez. Tem que ser de 100 em 100. E tenho uma outra ferramenta técnica aqui que seria obter financiamentos para o nosso projeto, né? E viabilizar o financiamento do projeto. Porque às vezes o projeto ele é interessante, mas ele só vai se tornar viável se houver um financiamento com uma taxa adequada, né? Digamos que você tem aquele projeto como sendo interessante, mas não tem todo o dinheiro, né? Quando você vai construir a casa própria, você pega um financiamento, ou você pega um financiamento do BNDES para construir uma fábrica, de outros bancos, enfim.
financiamento, pode também envolver os seus investidores, não apenas órgãos do tipo banco que vão financiar você, né? O financiamento pode vir de investidores. E a grande saída aqui vai ser a linha de base dos custos, que é o nosso orçamento do projeto. Vai conter o fluxo de caixa, vai conter a curva S, vai conter o total do seu custo do projeto. E vou ter os requisitos financeiros, né? Requisitos de recurso do projeto, quanto que eu preciso mês a mês, semana a semana, período a período. Entradas, portanto. Então, a gente já conhece bem as entradas aqui, né? O nosso plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, documentos de negócio. Acima de tudo, considerar essas duas novidades aqui. Então, daqui vem o nosso business case. E pode ser necessário você reavaliar. Por quê? Por quê? Porque muita gente fala, mas Mário, para que isso aqui? Você já passou lá pelo business case. Você pode ver que o business case, ele avaliou com informações preliminares que era legal fazer o projeto se ele custasse até 750 mil. E agora você está determinando o orçamento e está vendo que o projeto, na verdade, vai ficar 1 milhão e 100. Será que ainda vale a pena? Ainda traz os benefícios? Aí você tem que avaliar isso. E se não for verdade, a gente reconciliar na hora de determinar o orçamento. Outra coisa importante são os nossos contratos ou acordos já vindos das aquisições, que aqui é o valor final. Quando eu estimei no processo anterior, o nosso 7.2, o que aconteceu lá? Lá eu tinha um chute de valor, né? Que eu só vou saber se é verdadeiro ou não, se é mais ou menos na hora que eu tiver os contratos ou acordos, ok? Posso usar faturas ambientais da empresa, mais uma vez, muito comum, uns sistemas de pagamento, sistemas de contabilidade ou financeiro da organização, e posso utilizar os meus ativos de processos organizacionais, que são lições aprendidas, histórico, templates, modelos, quaisquer coisas que possam te ajudar aí de maneira opcional sobre a escolha ou critério do gerente do projeto e a sua equipe. Opinião especializada, como ferramenta e técnica, a gente conhece ela muito bem, né? E aí você vai precisar de um especialista em custos, um especialista em SAP, um especialista em alguma coisa que possa te ajudar ali no seu projeto sobre o ponto de vista do orçamento, da elaboração do orçamento. A agregação dos custos é basicamente a gente somar tudo. E aí nós temos a análise de dados, tá? A análise de dados, ela envolve todos aqueles dados anteriores e nesse momento em especial, e vai ter um gráfico mostrando a diferença dessas contingências aqui mais à frente, a gente quer saber qual é a reserva de contingência, que são provisões para riscos. Contingência você sempre associa a riscos, ok? E isso faz parte da linha de base. Então, eu tenho o risco de chover e custar R$500 a mais para ter que cobrir a minha festa de casamento. Isso entra no orçamento do projeto. Mas existem reservas gerenciais que estão fora do controle do projeto. Então, sempre que for gerencial, está fora do controle do GP. Fora GP, aqui vamos pôr fora GP, né? Então, fora do controle do gerente do projeto. É que muitas vezes as empresas têm uma reserva gerencial para socorrer o projeto em casos inesperados. Então, imagina, por exemplo, que aconteceu algo que era impossível de você prever, né? Porque os riscos você previu no seu plano de gerenciamento de riscos e fez as contingências. Mas alguma coisa que não tinha como prever, um evento muito fora da curva. Aí a sua empresa pode decidir socorrer o projeto como reserva gerencial, digamos, né? Vamos pensar em obra pública. Você vai fazer um viaduto aí e você tem o custo dele, digamos 10 milhões, você tem uma reserva de contingência para se chover, se tiver greve, coisas normais ali que acontecem num projeto de construção longo, digamos que eu tenho mais 2 milhões, e aí acontece algum evento, uma mudança política, mudança de governo, acontece uma enchente, acontece alguma coisa ali que não tinha como estar no seu plano de riscos, e aí a obra é paralisada, já gastou os 12 milhões. Aí a sua empresa decide se vale a pena ou não socorrê-lo com essa reserva gerencial. Então, digamos que para poder socorrer esse projeto aqui com a reserva gerencial, a gente vai usar 5 milhões da reserva gerencial ali para salvar o projeto. E isso não é decidido pelo gerente do projeto, ok? É decidido pelo patrocinador do projeto ou quem estiver acima do gerente do projeto. Outras ferramentas, temos revisões de informações históricas para você poder garantir ali que é realista o que você está colocando, né? Então que é factível.
Então, fazer um batimento ali com as nossas informações históricas e reconciliação dos limites financeiros. Já falei para você sobre financiamento, né? E é uma área muito crescente aí no Brasil e no mundo, chama-se de Project Finance, ou como é que você faz para viabilizar o projeto através de investimentos, seja de investidores, seja de bancos, muitos shopping centers e condomínios de construção sendo feitos dessa maneira. A reconciliação de limites financeiros é que se eu estiver gastando mais ou menos, eu vou precisar adequar isso àquilo que foi colocado como limite para a gente. Principal saída é a linha de base dos custos, o orçamento no término autorizado, sincronizado com o tempo aqui para a gente poder medir, monitorar, controlar o desempenho geral dos custos. E vamos ter os requisitos financeiros do projeto, quanto que eu vou precisar receber de dinheiro total, de dinheiros periódicos aqui, incluindo os gastos projetados e as responsabilidades antecipadas, ok? Bom, antes de a gente encerrar aqui, passar para o fluxo de processo, eu queria falar um pouco desse processo de orçamentação aqui para você. Olha só, então eu tenho lá no processo de estimar que eu coloquei os valores de custos para as atividades ou coloquei para os pacotes de trabalho, certo? Onde eu fiz isso? Lá no 7.2. Então aqui a atividade pintar a cozinha, R$25, pintar a sala, pintar o quarto. Somei aqui no pacote de pintura e deu R$100. Então isso aqui é feito lá no estimar. Você soma essas contas de controle aqui, isso aqui custos diretos, e eu posso somar custos indiretos, digamos que tem um custo aqui de administração, um custo de aluguel, um custo compartilhado. Tenho o meu orçamento. Então, saí com o meu orçamento aqui. Essa reserva de contingência é para riscos. Então, se chover, a gente vai precisar gastar 105 a mais. Isso aqui sai com o nosso orçamento, que é a linha de base do orçamento, alçada do gerente do projeto. Você que fez tudo isso aqui. E o seu sponsor pode querer ter uma reserva de gerenciamento, que vai além dessa, não faz parte do seu orçamento. Anota isso aí muito bem. Reserva de gerenciamento não faz parte do seu orçamento. Reserva de gerenciamento não faz parte do seu orçamento. Mas a contingência faz parte, ok? Então, só para você ver aqui a estruturazinha de agregar isso aqui. Custos reais, nossa linha de base aqui dos custos planejados. E uma coisa que é importante de você atentar é que, embora a gente construa essa curva S aqui, as necessidades de recursos vão ser periódicas, porque você vai pagando mês a mês, semana a semana, de alguma maneira, né? A curva S aqui, ela fica com esse formato arredondadinho de S, pensando que a gente pagaria minuto a minuto, mas na verdade não é assim. Então, você chega lá e aqui eu gastei, por exemplo, R$100 mil no primeiro mês. E daí vou somando, segundo mês pago mais 100, então vai para 200. Então, os pagamentos, na verdade, o que eu queria chamar a atenção para você com essa figura, né, é que os nossos pagamentos, na verdade, são degraus. E esses degraus aqui dependem da periodicidade. Você paga por mês, por dia, por semana. Quanto menor o período, mais ele se aproxima de ser uma curva S redondinha. Se você pagar minuto a minuto o seu projeto, né, ele vai ficar redondinho ali. Muitas vezes a gente paga mensal ou faz até um pagamento mais espaçado. Faz por fases ou por marcos e aí vai ficando uma escadinha de pagamento. Essa escadinha quer dizer, eu disponibilizei um dinheiro, você vai gastando no mês, acabou. Disponibiliza um dinheiro, você vai gastando no mês, acabou. Disponibiliza um dinheiro e assim sucessivamente, ok? Bom, resumo deste nosso processo, então, ele é o último processo de planejamento nos custos, né? Então, nosso processo 7.3, o que vai acontecer aqui nesse nosso processo 7.3? Nós vamos sair com a linha de base do orçamento, que é uma das principais linhas de base aqui, né? Junto com o escopo, o tempo e o custo. Então, aqui eu vou sair com a linha de base, né? Linha de base do custo. E é o último processo de planejamento dos custos, ok? E depois a gente vai ter o controle dos custos, que é o 7.4, nosso próximo módulo. Eu recebo o plano, recebo vários documentos de projeto. Dentre eles, eu queria destacar para você mais uma vez os contratos ou acordos, que vêm lá das nossas aquisições, 12.2. Gostaria de destacar para você os documentos de negócio, então os docs de negócio aqui.
E, obviamente, posso receber ativos de processos organizacionais, fatores ambientais da empresa, outros documentos aqui, como estimativa, cronograma, quaisquer outras coisas, né? O que veio lá do nosso 7.2, estimativa dos custos, é bem importante. E a saída aqui vai ser a linha de base do custo, que vai virar um anexo do plano, de novo, certo? Então, tudo que é linha de base é anexo do plano. Linha de base, anexo do plano. Mas também vão vir documentos. Então, base das estimativas ali, eu vou atualizar, por exemplo, atualizar documentos de projeto. Base das estimativas, atualizar o cronograma, mesmo atualizar os riscos. E isso tudo aqui vai ser uma entrada também para o próximo, que é o 7.4, controlar os custos, porque eu preciso da linha de base para poder controlar, certo? Então, não dá para eu controlar os custos sem saber qual é o orçamento. Então, ele vai ser uma entrada aqui, as revisões ou os requisitos de recursos financeiros do projeto e a linha de base do nosso custo para o projeto, ok? Um grande abraço e até a próxima.